Muito bem, meus irmãos, hoje nós temos a alegria de receber aqui na nossa imersão, a convite do pastor Ruminig, nosso convite, a irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth, ela vai falar um pouquinho dela, falar um pouco quanto tempo faz que você serve a Deus, como que como que está a sua expectativa acerca do assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o tema: perdoei, devo ou preciso conviver? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos aprender muito com a irmã Elizabeth hoje aqui. Fala para a gente como que está a expectativa, o coração, para falar sobre isso, ser canal de bênção aí para a vida de todos os nossos irmãos. Paz do Senhor antes, pastor Ruminig, paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui conosco presencialmente e os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, a expectativa, assim, está bem grande, né? Porque é um tema, quando o Ruminig nos falou, eu falei para ele, tema bem polêmico, né? Porque o perdão, a gente sabe que nós precisamos exercer isso, né? Nós precisamos perdoar. Mas e aí, a outra parte? E a convivência? E aí, Então, a expectativa está, assim, bastante grande. Eu confesso que estou bastante não muito, mas estou ansiosa para ver como que nós vamos desenrolar isso, né? Muito bom. Como que vai ser daqui para frente, porque tudo que nós falarmos aqui antes, Ruminig, com base na palavra do Senhor, exatamente, né? Não é o nosso achismo, não é aquilo que nós achamos que deve ou não deve ser. E isso também, Anderson, é uma coisa muito, que eu até estive pensando durante a tarde, é algo assim que é muito específico de pessoa para pessoa. Sim, sim. Não tem como a gente determinar isso, né? Muito falar assim, bom. Tem que ser assim, você vai fazer assim. Não tem como, porque Mas, é uma decisão. Antes da gente entrar nesse assunto, fala um pouquinho mais da tua história. É bom a gente entender isso, né? Muito bom. Nasceu num berço evangélico, não nasceu? Tem quanto tempo que você serve a Deus? Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu não nasci se é que tem berço evangélico. Verdade. Verdade é o que a gente chama, né? Nós temos nós isso, conhecemos né? assim. Eu não nasci num lar evangélico, meus pais não eram evangélicos. Meu pai, quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu, num infarto fulminante, né? E desde então, daí nós fomos para a casa dos meus avós, né? Porque minha mãe, viúva, com 29 anos, com 4 filhos, ela teve que optar por isso, né? E aí os meus avós foram os primeiros a ir à igreja, a ir procurar a igreja e aceitaram a Jesus, os meus avós. Nem foi aqui em Campo Mourão, foi em Santa Catarina. Santa Catarina. Isso, eles foram passear na casa dos meus tios, lá, das minhas tias, e lá eles aceitaram a Jesus. Então, quando retornaram, apresentaram para minha mãe, né, a igreja, levaram a minha mãe à igreja. E eu confesso, Anderson e Ruminig, que nós fomos para a igreja, nós não fomos para a igreja assim, por conta de que nós vamos aceitar a Jesus, porque o Senhor falou. Não, nós fomos para a igreja por conveniência. Por conveniência. Exatamente. Olha só que bacana e falar sobre isso, hein? Uhum. Entender esse início aí, muito legal. Por conveniência, para nós termos porque a relação nossa com os nossos avós não eram boas. Meu avô era uma pessoa muito rígida, e então nós tínhamos uma convivência muito ruim. E quando eles nos levaram para a igreja, eles foram mais para uma imposição mesmo, né? E nós falamos, então, para nós podermos viver em paz, vamos lá para a igreja, vamos ficar crente e vamos para fazer a vontade deles. O entendimento do que é servir a Deus só veio depois. Muito depois. Muito depois. Muito depois, muito mesmo. Nossos primeiros passos não foram os primeiros passos na fé, foram os primeiros passos na igreja, como religioso apenas. Olha só. É bacana falar sobre isso, né? Entender um pouquinho, e que bom você compartilhar essa experiência com a gente, porque a gente tem falado bastante sobre isso no discipulado. Está aqui o Vinícius, que participa com a gente ali no discipulado,
E nós temos falado muito sobre esse início de Sim. caminhada com Jesus, essa construção de relacionamento. E a gente fala muito sobre a questão do sentir, né? E por que nós chamamos e convidamos uma mulher para falar sobre esse assunto? Porque a mulher, ela é levada a, se ela não cuidar e não tiver esse controle, ela é levada a tomar suas decisões, a viver uma vida movida por sentimentos, Emoções. por emoções. E é muito bom você falar isso, você saber dividir que no início foi de uma forma, só que muito tempo depois as coisas começaram a fazer sentido. Sim. E hoje você está aqui falando sobre um assunto, vai falar, né, sobre um assunto muito relevante e prático para os nossos dias. Também está com a gente hoje aqui o pastor Menig, ele será o nosso moderador aqui nessa imersão de hoje. Pastor Menig, como que está aí a expectativa para o assunto? Não tem pergunta aí difícil não, né? Como que está? Amém. Pastor, você que está em casa, que Deus te abençoe. É muito bom estar aqui e eu tenho certeza que hoje nós vamos frutificar no reino. Tenho certeza que as palavras que sairão daqui hoje, inspiradas pelo Espírito Santo, vão ajudar não somente os que estão aqui, não somente as centenas e milhares de pessoas que acompanham pelas redes sociais da igreja, mas vão vociferar depois nos vídeos e etc. E vão ajudar e libertar muitas pessoas. Nós temos Amém. acompanhamos e vivemos com pessoas que estão presas a essa palavra, perdão, que estão presas por anos, que estão presas por décadas, que realmente, às vezes acreditam que sim, eu perdoei, mas às vezes vem um ódio terrível que toma conta, peraí, será que eu perdoei? E a pessoa está nesse dilema, e hoje eu acredito que tudo que vai ser falado aqui vai trazer muita luz a tudo isso e vai abençoar muito a sua vida. E também é uma honra estar aqui com a irmã Elizabeth hoje, que certeza que é a primeira vez de muitas, e também com o pastor Anderson. Vamos lá. É muito bom lembrar também que nós temos o nosso podcast que se chama Pode Imergir, e você pode estar aí acompanhando através do Deezer, Spotify, Amazon, e é isso. Não está no iTunes, eu procurei, entendeu? Coloca. No iTunes ainda não está, mas a você que nos acompanha lá também pelas plataformas digitais, você vai estar sendo abençoado através desse conteúdo. E eu tenho certeza que o Pode Emergir vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. Bom, eu já vou passar para o nosso moderador e ele vai dar continuidade aí ao assunto. Devagar, hein, Romeninho? Vamos devagar aí, hein? Entra por hora, devagar, eu dei uma Diminui um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, para que eu entenda, perdoei, devo conviver, eu estava forçando, né? Ele viu que eles mudaram aí, mas perdoei, sou obrigado a conviver? Então, perdoei. Primeiro, qual é o conceito de perdão? Isso, muito bom. O que se entende como perdão? O que é que você tem aí na sua mente como conhecimento empírico? Que existe um conhecimento que é geral. Eu falo sempre, quando eu estou dando aula de teologia, eu faço a pergunta, eles vão procurar no livro, eu falo, não, me fala o que você entende que é isso. Resume para mim, pelo teu conhecimento empírico. O que é perdão? O que base você tem de perdão? Quando a gente faz essa pergunta, vem na ponta da língua de muita gente. Perdoar é esquecer. Esquecer, exatamente. Perdoar é não sei o quê. Perdoar é não sentir mais a dor. Perdoar é... Peraí, o que é perdão? Vamos tentar chegar aqui num denominador comum do que é perdão biblicamente falando, do que é perdão que as pessoas acham que é, mas na verdade não é. Então, eu queria já começar com essa pergunta. Qual é, para vocês, a definição de perdão? Lembrando aqui, né, a irmã Elizabeth falou uma coisa que eu achei muito importante, muito interessante. Nós como cristão, nós não, ou pelo menos deve ser assim, não quer dizer que sempre é, mas nós precisamos, tudo que nós formos falar, ter uma base. E qual é essa base? O que eu acho? O que eu penso? O que eu sinto? Não. O que a palavra de Deus nos orienta, o que a Bíblia nos fala acerca disso. Então, a irmã Elizabeth falou que nós vamos falar sobre não o que a gente acha, mas sobre o que a palavra de Deus diz, e também ela pontuou algo interessante ali, que isso varia muito de pessoa
para a pessoa. É porque o perdão vai falar muito de experiências, né? Nós vamos chegar lá. Isso. Então essa você que está questão. em casa, compartilha essa live. A gente já estava aqui, né, no celular compartilhando, gente. Esse culto, eu disse que é o único culto que não é pecado você pegar o celular. Pegue o celular aí, compartilhe a live lá do Instagram, lá no Facebook. Você em casa compartilhe também. Nós estamos aqui, a gente responde os comentários, compartilha, vê as perguntas. Né? Por isso que a gente fica com o celular na mão. Uma Elizabeth, conceito de perdão na sua experiência, na sua vivência e na palavra. O que é perdão, o que não é perdão? Conceito de perdão, no nosso conhecimento empírico, perdoar é esquecer, né? Perdoar é esquecer. Será mesmo? Será que nós conseguimos esquecer quando perdoamos aquela pessoa que nos traiu, que nos fez mal, né? Será que a gente consegue? Por isso que eu falei no princípio que isso é muito específico, varia de pessoa para pessoa. Por quê? Já entrando aqui, por que eu falo? Porque eu tenho a minha história de vida, a minha realidade é diferente dos demais. E eu vou ser, na medida que eu receber a afronta, eu vou ter um sentimento diferente do outro. Então, o perdão, talvez, para mim, seja algo que é libertador para mim. Para mim, o conceito de perdão é libertação. Libertação para mim. Que à medida que eu perdoo, eu estou me libertando. E estou também libertando o outro, o ofensor, né? Então, no meu modo de pensar, o perdão é uma ferramenta de libertação, para que você possa, tanto você ficar livre daquilo, da ofensa, quanto também deixar a pessoa que te ofendeu livre Muito daquele bom, mal também. Livre da ofensa. Exatamente. E enquanto Bíblia, enquanto base bíblica, nós sabemos que o perdão é uma necessidade, porque como que eu vou orar ao Senhor pedindo que Ele perdoe as minhas ofensas, né? Se eu não consigo perdoar. Eu confesso que eu já estava preocupado, porque quando você começou e disse assim, que o perdão vai ser pessoal e cada um vai ver de um jeito, eu pensei, e agora? Aí você já fechou dizendo que cada um responde a um jeito, cada um tem tempo, cada um tem um temperamento, só que a gente tem uma linha ali deve ser seguida. Exatamente. Que é a palavra. Não precisa, não tem como fugir. Eu falo assim, enquanto história de vida, enquanto realidade de cada um, que tem uma maneira, um tempo certo de liberar processar isso. Tudo. E depende também da ofensa, eu acredito. Isso, nós vamos chegar nisso. Eu vou dar exemplos aqui de ofensa, quero ver a opinião de vocês. É óbvio que, mediante a palavra do Senhor, nós precisamos perdoar a todos que nos têm ofendido. Porque o sacrifício de Jesus... Então, na sua opinião, todos merecem perdão. Exatamente, todos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para quê? Para nos garantir isso, essa liberdade, essa libertação. Ele levou sobre ele os nossos pecados, né? Todas as ofensas, tudo aquilo que ele não merecia, que ele não tinha feito, mas ele levou sobre ele. Então, ele nos libertou de tudo aquilo que hoje nós podemos também libertar outra pessoa. Ele nos libertou antes. Então, como que eu vou garantir a minha salvação mediante o sacrifício de Jesus se eu não perdoo? Eu estou colocando em jogo a minha salvação. É a minha salvação que está em jogo se eu não perdoar. Porque é muito forte isso, muito forte. O perdão é necessário. É uma necessidade de todo aquele que almeja ter uma vida com Jesus. Muito bom. Pastor Anderson. Eu gosto muito de pensar acerca de alguns princípios bíblicos, né, que norteiam a nossa vida. Um deles, bem básico, assim, bem simples para nós, é a questão do conhecimento. Há uma ordem direta para nós, para a gente crescer, evoluir, amadurecer. Quando a Bíblia fala sobre crescimento, fala sobre nós amadurecer. Nós entendermos que nós temos um tempo
E durante esse tempo de caminhada, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Quando se fala sobre perdão, eu também preciso incluir esse princípio. Qual o princípio? Crescei na graça e no conhecimento. Então, tudo bem. A questão da graça, isso é indiscutível. Eu não fiz nada. Por mais que eu procure fazer alguma coisa, eu não mereço. Eu não mereço. Ter esse conhecimento já me dá uma clareza muito grande. Já faz com que eu olhe para a minha vida antes de olhar para a vida de alguém e aí começar a pensar se aquele alguém merece. Eu preciso entender que eu não mereço. A Bíblia fala, cresce na graça. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter conhecimento para entender. Eu também não mereço. Exatamente. Eu sou o primeiro que não mereço. Exatamente. Porque quando eu tenho a visão de que eu não mereço, eu já não me coloco acima do outro. Exatamente. A minha régua já vai abaixar. Porque às vezes eu me acho tão bom. Eu me acho tão santo. Eu me acho tão perfeito. E aquele ser humaninho é tão pecador, né? Deus podia mandar fogo do céu na cabeça dele. Meu Deus. Então, assim, quando eu paro para pensar sobre Deus dizer, o meu povo padece, sofre, está morrendo por falta de conhecimento, eu preciso entender que conhecimento é esse. É conhecimento acerca de tudo na nossa vida. A Bíblia tem respaldo para todos os problemas, para todos os momentos difíceis, a Bíblia tem uma direção para nos dar. E hoje nós estamos falando sobre o perdão. Então, primeiro, eu preciso entender que eu não merecia, não mereço. Mas essa graça me alcançou. Eu preciso olhar para a minha vida, falar de perdão e não olhar para a minha vida particular, não fazer o que Paulo nos orienta no texto da ceia, que todos nós conhecemos. Examine-se o homem a vida dos outros, é assim que o texto então, vai você dizer. também acha que todos merecem perdão. É assim que o texto diz, gente. Examine-se, pois, o homem, cada um a vida dos outros. É isso, né, que o texto vai dizer. Não, a sua vida. O que eu, particularmente, já acho que dá muito trabalho. E tem gente que consegue examinar a vida dos outros ainda. Mas isso é assunto para uma outra imersão. Mas é porque examinar a vida da gente também você vai descobrir muita coisa. Então é melhor não começar a examinar. Posso citar uma né? experiência? Eu tenho uma mentoria pessoal chamada Mentoria o Próximo Nível. E um dos momentos da mentoria, eu chamo as pessoas lá que eu sou mentor deles lá de comportamento pessoal e eu digo para eles, escreve aí, dou uma folha em branco, escreve aí quem é você. E o cara começa assim, lutador, batalhador, guerreiro e não sei o quê. Aí quando ele termina, aí eu falo, agora pega a folha, rasga ela. Aí ele rasga. Aí eu falo, agora escreve quem é você de verdade. Quem é aquela pessoa que ninguém pode descobrir que você é? Aquela que você esconde de todo mundo com verniz. Aquela que você, se todo mundo visse quem realmente era, ninguém falava mais com você, ninguém conversava mais com você. Tem gente que treme a mão e não consegue escrever. Não consegue pôr no papel. Tem gente que escreve, mas ele deita o braço assim e vai escrevendo assim. Ou alguém já olha e pergunta, mas eu vou ter que mostrar? Tem que revelar, Eu fiz algo parecido no discipulado esses dias, foi algo incrível. É por isso que a dificuldade de examinar-se a si mesmo, né? Muito difícil, porque você sabe, você tem consciência de que você não é nenhum santinho, mas é muito mais fácil a gente esconder essa questão, nós nos escondemos atrás do defeito do outro, ou seja, apontando o defeito do Ruminingue, eu estou camuflando o meu, porque daí os olhares vão se voltar ao Ruminingue. Você percebe que então se torna muito gostoso falar sobre esse assunto? Agora já não é um assunto polêmico mais, já começa a ser um assunto muito bom de falar. Por quê? Porque agora está todo mundo do mesmo nível. Quando a gente para olhar para a nossa vida, a gente começa a entender que a gente não merecia receber o perdão. Muito pelo contrário, nós tínhamos um salário para receber. Que salário que é, Vinícius? O salário do pecado. A morte. Isso. E aí o que acontece? Nós já tínhamos algo para receber. Aquilo ali era para nós. E aí a graça nos alcançou. Então quer dizer, eu estou no mesmo nível que todos. Perfeito. Eu entendo que eu sou igual a todo mundo. Perfeito. Aí a Bíblia vai dizer que eu preciso crescer no conhecimento.
O conhecimento é responsabilidade. O conhecimento é a dedicação pessoal de cada um. Por que tem pessoas que entendem o perdão de uma maneira e tem outras pessoas que entendem o perdão de outra maneira? Porque entenda uma coisa, a pessoa que se dedica na leitura da palavra acerca do perdão, a pessoa que se dedica, ela se deixa ser confrontada biblicamente acerca do perdão, ela vai entender o perdão de uma forma. A pessoa que vai no Google entender o que é o perdão, que vai no YouTube assistir vídeo de 1 minuto lá para saber o que é o perdão, vai ler livro de autoajuda a respeito de perdão, ela vai ter outro entendimento. E, diga-se de passagem, argumentos muito bons de se ouvir, muito gostoso de ouvir. Só que isso não resolve. Isso não vai resolver. Eu sempre digo que no final a conta não vai fechar. Porque para uma pessoa que se diz um cristão, que busca ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, ela precisa crescer no conhecimento. E o crescer no conhecimento fala de responsabilidade. Fala em você se desarmar e se deixar ser confrontado, não afrontado, confrontado pela palavra. E aí você começa a perceber que você não é tão certo assim. Eu começo a perceber que eu não tenho tanta razão assim como eu achava que tinha. Eu começo a perceber que eu devia muita coisa. E que Cristo, como a irmã Elizabeth disse, Ele me liberou. Ele disse, olha, você está livre. O teu salário, que era a morte, eu já morri no teu lugar. Então, para mim, respondendo a pergunta, o conceito de perdão, e eu até anotei algo aqui que eu achei muito interessante pensando sobre isso, é deixar ir, liberar a pessoa, não me deve mais nada. É a sensação que eu tenho, é aquela paz interior em saber assim, não me deve mais nada, está livre, eu deixei ir, para mim está tudo certo. Só que isso não implica apenas no sentir, porque quando você vai olhar para a pessoa, por exemplo, a Mariadne fez alguma coisa para mim, no passado. Quando eu olhar para a irmã Mariadne, eu não tenho amnésia. Eu vou lembrar. Então, perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer, não. Perdão é eu olhar, eu lembrar, e mesmo assim eu ter o entendimento, não o sentimento. O entendimento, não me deve mais nada, está tudo certo, irmã. Vamos continuar caminhando, é sobre isso. Uma síntese do que vocês falaram, então, perdoar não é esquecer. Nós somos seres datados de inteligência, com memória, e não dá. Né? Essa é uma frase que você realmente não pode corroborar com ela, porque ela não está ligada à palavra, realmente é um adágio popular, porque nenhum de nós vai ter amnésia quando perdoar. Pelo contrário, a ideia é que a sensação ao lembrar seja diferente, que é o que eu pude entender aí das falas de vocês. Então, vamos pular essa aqui. Todos merecem perdão? Todos merecem perdão. Todos merecem perdão, pastor Anderson? Todos. Não é sobre merecimento. Melhor essa pergunta. Todos precisam. Todos precisam de perdão? Todos precisam de perdão. Que mas seja. nem Então, todos eu vou querem. mudar minha pergunta. Todas as pessoas que te ofenderem, você perdoaria elas? Eu preciso perdoar elas. Isso fala mais de mim do que delas. Eu querendo ou não. Exato. Isso é questão de entender, não de sentir. Não é sobre ela, é sobre mim. Acredito que a irmã Elizabeth também teve aqui por quantos anos, irmã Elizabeth? 20 anos? Junto com as irmãs. No departamento? Foram mais de 20 anos. 25 a 28 anos. Aqui liderando e fazendo parte aqui do departamento de irmãs. Eu acredito que durante esses 28 anos, mais ou menos, aconselhou muita gente. Sim, muito. Quando a gente senta para aconselhar, Anderson faz muito isso, eu tenho o privilégio de fazer também, e a pessoa começa, ainda mais quando é um caso de briga, de atrito, e a pessoa começa a discorrer o outro, automaticamente, o outro você não conhece muito não, mas quem está descrevendo... Você já sabe tudo dela. Então, quando a gente vai aconselhar e a pessoa vem falar para a gente do outro, a gente sabe mais de quem está falando do que do outro. É na hora que eu percebo o rancor, o ódio, e etc, etc. Isso é bom falar disso, a gente traz, né, para um atendimento, mas isso é uma situação que acontece muito nos nossos dias. Às vezes alguém chega perto de você e começa a falar de alguém. Você não está conhecendo alguém.
você está conhecendo a pessoa que está falando. Isso a gente precisa estar atento a isso, porque a aplicação, uma vida prática com Cristo é você perceber isso, ter uma percepção dessas coisas. Pode continuar. Então vamos lá, vou dar um exemplo para a gente dimensionar o tamanho do perdão, ou o tamanho do perdão de Deus. E tomara que você esteja preparado para entender isso. Quem tem filho? Olha que bom. Filha, mulher? Alguém tem aqui? Ah, tem filha. Então imagina, você teve que sair e era rápido. Você foi ali na padaria do lado de casa. E aí não deu 5 minutos. E você voltou. E quando você entra em casa, você vê sangue na sala. Seu coração já bate desesperado. Sua filha tinha ficado ali, era rápido. Era só buscar um pão. Filha, fica aqui, eu já volto. Mas você esqueceu de bater o portão. O portão não trancou. A trava não pegou. Seu filho está no quarto, morto. Alguém estuprou ele. E de repente você percebe, tem alguém na casa ainda. Você, enfurecido, tenta pegar o estuprador. Não consegue. Mas você vê o rosto. Ele foge. Desaparece. Há uma dívida aí, tá tudo bem, a gente entende isso. Esse estuprador que desapareceu, sei lá, foi para o Acre, foi para Rondônia, foi para o meio do Amazonas, vai ficar escondido lá. Foi para o raio que o parto. Isso. No meio do caminho, O raio não partiu. no meio desse interpério todo, poxa vida. Os pastores subiu num barco missionário no Amazonas, andou 100 quilômetros para dentro do rio e foi parar na casa que esse cara estava. Na casa que esse cara estava, um pastor assembleiano, missionário, desceu lá e disse assim para ele: Jesus perdoa os seus pecados. Não, mas eu pequei demais. Não importa que pecado você fez, Jesus perdoou os seus pecados. Esse cara dobrou o joelho e falou: não, não sei se Jesus perdoa pecados e perdoa alguém tão podre como eu quero esse Jesus. Ele aceita Jesus, e qual é o conselho do pastor para ele? Você precisa de uma igreja para congregar, meu filho, agora. Você aceitou Jesus agora. Onde tem a igreja mais próxima? É 30 quilômetros para cima do rio. E esse cara faz um esforço danado, todo final de semana sobe de barco, o barco quebra, e ele está lá. De tanto se esforçar e começar a trabalhar da igreja, ele vira diácono. Na igreja ele conhece alguém em casa e vira presbítero. Na igreja ele conhece alguém e é evangelista. Depois de uns anos esse cara vira um pastor. Tudo bem, eu entendo, tem uma dívida, devia pagar a justiça, está tudo bem. Esse cara um dia, você viaja para um congresso, você entra no culto e 20 anos depois, você vê o rosto desse cara, sentado num púlpito. Qual é a primeira coisa que você ia falar? Ele não merece. Ele não devia estar ali. Ele errou, ele pecou. Mas quando a gente escuta eles falando em abaixar a régua, ninguém merecia de verdade. E quando a gente fala de experiências, tem experiências que dói menos. Tem experiências que dói mais. É por isso que eu tenho que te instruir, mas como sentar com esse pai e com essa mãe e dizer para ele: não, mas agora ele foi remido. Não, mas ele tem que pagar pelo crime, daí está tudo bem, vou denunciar, vou chamar a polícia, a parte civil dele. Mas Jesus perdoou ele no dia que ele dobrou o joelho e disse: eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. É dessa dimensão de perdão que nós estamos falando aqui. Então, a pergunta foi se todos mereciam perdão, sem exceção, né? Do Cristo, sim, todos merecem perdão. A segunda pergunta era se eu devo, todo mundo que me ofendeu, independente do nível da ofensa, eu tenho que perdoar? Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso.
E se a outra pessoa não me pedir desculpa? E se a pessoa que me ofendeu não me pedir perdão? E se a pessoa que me ofendeu não quiser mais falar comigo? E se eu falar, briguei com a aranha, agora a aranha não chega perto de mim mais, ele corta a rua, ele muda de... E agora? O que eu faço? O aranha está em maus lençóis. Porque é bom falar disso. Isso, é muito isso bom acontece falar muito. disso. Acontece. Ainda mais no âmbito de igreja, que é onde a gente tem que tratar aqui até o final. É porque a gente é muito desleal, sabia? A gente olha para a igreja e a gente levanta a nossa régua de expectativa lá em cima. E quando essas coisas acontecem lá fora, tá tudo certo, tá tudo normal. Mas quando um desencontro desse, ou nem chega a esse ponto, Não, por muito menos, muito menos. acontece aqui dentro, meu Deus, isso é algo que não é inaceitável. É uma situação inaceitável. Por quê? Primeiro, a gente é muito injusto. A gente não dá conta de cuidar da nossa vida e aí quer responsabilizar as pessoas. Eu sempre digo isso no discipulado. Uma vida com Cristo é você entender quais são as suas responsabilidades. Um adulto, quando ele começa a trabalhar, ele acorda de manhã, ainda mais nesse mês de junho, julho, aí frio. Você acorda de manhã, está uma geada. E aí você fala, nossa, eu estou sentindo de ficar hoje aqui debaixo desse cobertor, porque está muito bom aqui dentro. Estou sentindo de ficar aqui. Mas aí você começa a lembrar dos seus compromissos, e aí o que você faz? Você deixa o que você sentiu de lado e faz o que tem que ser feito. Porque você amadureceu, você cresceu, você é adulto. E eu falo sempre isso no discipulado. Bem-vindo à vida adulta com Cristo. Porque com Jesus, a gente não vai querer, o nosso sentimento vai querer aflorar, as nossas emoções vai querer aflorar, só que a Bíblia fala sobre o domínio próprio, que é onde você precisa fazer o que de fato precisa ser feito, mesmo você não concordando. Olha só, rapaz, é pesado isso aí, hein? Por quê? Porque eu não estou falando sobre obediência cega. Eu estou falando sobre conhecimento da palavra. Porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Preciso fazer. Então, quando você traz essa dimensão para a nossa realidade, eu acho muito bom entender isso. Porque, assim, de fato, isso não fala sobre a pessoa. Eu digo que nós não temos controle do que as pessoas vão fazer com a gente. Nós não temos esse controle. Por mais que você seja muito bom para as pessoas, por mais que você seja sempre alguém disposto a servir alguém, você não sabe o que as pessoas vão fazer com você. Mas depois que fizerem, aí entra a nossa responsabilidade pessoal com Cristo. O que eu faço com o que fizeram comigo? Então, é sobre isso. Então a pessoa não me pediu perdão, não me pediu desculpa, foge de mim, não sei o quê. O que eu faço, Maria Elizabeth? Você pediu perdão para ela e ela continua fugindo de você? Ou às vezes nem aceita o pedido de perdão. Ah, tá, mas aí é problema dela. Você está se libertando da amargura, daquela raiz de amargura, daquilo que está te fazendo mal. Porque você está ferido com aquilo que você prejudicou, com a ofensa que você praticou contra a pessoa. Agora, se ela não liberar o perdão para você, aí o problema é dela. Ela que vai ter que responder por essa ação. A consequência das nossas ações é aquilo. Cada um dará conta de si. É, exatamente. Porque, eu ofendi você. Aí eu vou te pedir, é isso que você acabou de falar, mas você não aceita. Não, eu não aceito, porque já não é a primeira vez e não dá. É o próximo tópico. Né? E aí eu vou ter esse problema. Não vou ter mais o problema, porque eu fiz a minha parte. Eu estou livre disso. Eu estou livre desse mal que eu fiz para você. Então, daí eu acredito que assim é um problema seu. Vou fazer a minha parte, vou pedir perdão, vou me libertar. Se o outro não quiser, se ele continuar fugindo, deixa para lá. Eu vou dar um exemplo clássico, eu vou dar um exemplo claro, e eu quero que vocês dissertem sobre o exemplo, ok? Uhum. Então, irmão Aranha, eu estaciono meu carro ali, e ele vem e bate no meu carro. Ele me pede perdão.
Depois de 2 cultos, ele bate no meu carro de novo. E depois, de novo. E aí uma aranha já bateu no meu carro pela 10ª vez. Já não tem mais onde amassar. Mas ele pede perdão para mim. Então vamos lá. A mesma situação pode ser perdoada várias vezes? Vou deixar a primeira as damas. É nessa. É sempre a convidada, por favor. Sempre a convidada. Por isso que eu falei no início, que divergem então, as de certo, situações. sobre esse exemplo. A mesma situação divergem as situações na relação de perdoar, né, de perdão. Deve ser perdoada várias vezes. Porque a gente precisa perdoar. Né? A gente precisa perdoar mesmo que seja... Depois não vamos ver 70 vezes 7, mesmo que ele bateu 70 vezes 7 no seu carro, você precisa perdoá-lo, né? E isso é Bíblia, né? É Bíblia. Nós estamos falando aqui com base bíblica. Nós precisamos perdoar. É claro que aí vai ficar aquele pontinho de não confio mais na direção do aranha. Não deixo mais o meu carro onde o aranha estacionar. Ponto. Esse é o ponto que eu queria que você chegasse. E é o ponto que eu quero que todo mundo entenda. Preste atenção. A mesma situação, eu tenho que perdoar várias vezes? Tenho que perdoar. Tenho. Eu preciso perdoar. Só que, gente, se você tem uma recorrência de situação onde um perdão precisa ser liberado, qual é a primeira coisa que eu devia ter feito na segunda batida? Eu devia ter tirado Exatamente. o carro dali. Eu devia ter mudado a situação. Por que Deus não nos dá amnésia no perdão? Por que Deus simplesmente, eu perdoo, e daí vi um anjo e tirava assim a lembrança ruim? Porque Ele está nos ensinando. Então, eu devo perdoar todas as vezes a mesma situação? Eu devo, só que eu tenho que ver por que essa situação continua acontecendo comigo. No nosso exemplo prático, era só tirar o carro, esconder do aranha. Né? Ei, não confiar na direção do aranha e deixar o carro longe dele. Pronto, exato. Olha, fechou. A nossa intimidade. A gente como um cristão, a gente quer responsabilizar sempre alguém, né? Isso já começou lá no Jardim do Éden. Então, assim, você entender isso, você já não fica mais refém das suas emoções. E você perceber que essa recorrência, Deus não vai resolver por você. Existem situações que a gente está orando, está jejuando, está pagando um preço, está se sacrificando e Deus não vai resolver. Nossa, mas isso é muito bom, muito bom. Eu escrevi algo essa semana sobre isso, eu disse o seguinte, o alinhamento tem que ser feito por um homem. Quer falar, irmão Joaquim? Já passo para você. O alinhamento tem que ser feito por um homem. Né? No Vale de Ossos Secos, primeiro o alinhamento é feito pelo profeta e depois Deus manda o Espírito. Né? Você falou sobre recorrência. Quando é que eu sei isso? Aplica no perdão e aplica em qualquer problema da tua vida. Quando é que eu sei que Deus não vai resolver um problema para mim? Quando esse problema se repete. Às vezes só muda as pessoas, mas o problema se repete. A situação está se repetindo, e o exemplo foi muito bom. Por quê? Porque às vezes só muda a pessoa que está batendo. É só você tirar o seu carro dali. É um posicionamento seu, é uma mudança de hábito, uma mudança de mentalidade. Então, assim, o perdão, tá aí uma coisa que Deus não vai fazer por nós. Está aí uma coisa que Deus não vai mandar um anjo e não vai tirar isso de nós. Não. É exatamente, se eu estou tendo recorrência, se as coisas estão se repetindo nesse sentido, isso é eu que tenho que resolver. Como é que eu vou resolver? Posicionamento, decisão. Perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. E assim, o difícil é dar o primeiro passo. Mas depois que você dá o primeiro passo, você vai começar a perceber que não é tão difícil assim como as pessoas falam. E detalhe, viu? Nessa caminhada de construção aí, tem muita gente que não vai entender. Tem muita gente que vai falar assim, não, rapaz, comigo é diferente, comigo eu oro a Deus e Deus mata. Eu já vi gente falar isso. Irmão, eu não sei para quem que você está orando, porque Deus não vai resolver isso aí. Tem um Deus errado, não existe isso aí. Como que Deus vai matar uma pessoa porque te ofendeu? Não, ué.
Então, assim, eu preciso entender que tem situações que é da minha conta resolver, o meu Nós posicionamento vamos caminhar resolver. para Tem situações que às vezes a gente quer mesmo que Deus mate, né? É o nosso sentir, né? As a gente emoções. quer. Né? Na hora você fala assim, não vai sarar, não vai melhorar. Senhor, Recolhe, Senhor. tira, Senhor, tem Prepara misericórdia. e leva. Prepara e leva Então para o nós vamos Senhor. agora caminhar para um ambiente mais pesado, mas antes, né, os irmãos aqui têm liberdade se quiserem pedir o microfone Bom, e fazerem não. perguntas. Se não for pertinente, agora eu peço para levar para o final. Então o Medino dá com o microfone. Pai do Senhor, irmãos, aos pastores, à irmã Sim. Elizabeth, aos irmãos presentes e aos ouvintes das plataformas digitais. Eu estou com uma situação bem delicada. Aconteceu um fato comigo há um tempo atrás. A pessoa se isolou de mim por uma questão de um produto. E esse ano, poucos dias atrás, a pessoa encostou a porta do carro no meu carro. Amassou. Eu sei quem é a pessoa. Agora, veja bem. Está uma situação não resolvida. Como eu devo solucionar esse problema com a pessoa? Se ela se isolou de mim. Entendeu? Eu estou no escuro. E ouço pregações aqui de perdão, que você tem que ir à pessoa, isso e aquilo e tal. Tenho vontade sim de ir à pessoa e pedir perdão, me perdoe por aquela ocasião e tal. Você não foi ainda. Não fui ainda. Pelo carro, dela ter encostado a porta do meu carro e ter amassado, está tudo certo. Não vou brigar, não vou atrás, porque bateu no meu carro, né? Mas está uma situação que não está resolvida. Eu não sei qual o posicionamento, o que fazer numa situação dessa. Nesse caso aí, o que está te impedindo de continuar a tua vida é a tua procrastinação. Você está procrastinando o que você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer. Você citou o texto que eu ia ler. Mateus capítulo 18, verso 15, vai dizer o quê? Se teu irmão peca contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele negar também a ouvir a igreja, trata-o como um pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Medina, é bem simples. Você já sabe isso aqui. Você já sabe o que fazer. Por que não está resolvido ainda? Porque aí entrou a procrastinação. Depois eu faço. Vou deixar agora. Não, vou deixar. Não, perdoei, já esqueci. E não esqueceu. Então, assim, o que de fato vai resolver, e essa pessoa está deitando e dormindo, e está tranquila. Ela nem sonha que está acontecendo isso aí. Sim, por exemplo, comigo está tudo certo. Não está. Não está? Não, aparentemente não está. Eu sei disso. Não está certo. Mas, tipo assim, o meu perdão por ela, está tudo certo. Se for o caso de ela pedir perdão para mim, não precisa nem pedir. Não está porque doeu aqui. É isso, então? Enquanto a gente É fala, isso. doeu, não está resolvido. Não está resolvido. Está então. com você resolvido. É mais sobre você do que sobre... Mas se caso eu magoei a pessoa dela também, de repente ela pode ter me cortado, ter se isolado por causa Mas da é aí minha que pessoa. está. Mas é aí que está. O que resolve isso aí é a falta da procrastinação. Isola a procrastinação e resolve. A partir do momento que você está com esse sentimento, Medina, ainda você não conseguiu liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão e você precisa, o quanto antes, encontrar com essa pessoa e fazer esse conserto, digamos assim, né? Porque só na sua fala a gente percebe que está ferido. Não liberou ela ainda. Está ferido. Não deixou ela ir ainda. Então precisa, e você... É a A partir do sensação de momento que que me deve você alguma fizer coisa. isso, você vai se libertar. Aqui, ó. Então, vamos caminhar para um terreno ardiloso Mas- agora. Ardiloso agora. Vou deixar a hora que eu acho que era dito que é sobre o que o menino falou, mas daí nós vamos entrar. E daí nós vamos para o Cumprimento os tema. irmãos na paz do Senhor, Amém. Amém. pastor Anderson, pastor Romuning, Ana Elizabeth.
e os ouvintes que estão ouvindo. E será que não é o Aranha que bateu, não? Ele ficou preocupado. Mas já acerta já. Olha lá, já. Eu Ele é maravilhoso, o Aranha. 10 ali agora. Ele é Pronto, maravilhoso. aí, ó. Já está acontecendo um perdão ao vivo, gente. Ao vivo, É né? assim. Não, o Aranha Se tem uma for eu, facilidade enorme para Foi pedir muito perdão. bom, Aranha. Nós já dá um abraço aqui, já era. Foi muito bom. Eu bati 10 ali. Ai, meu É, Deus. para bater não mais continua, não. uma, vai. Não, então tá tudo Então certo. vamos lá. Foi 10 vezes pro Obrigado, Aranha. Rubinho, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Lembrando que você que está em casa pode estar compartilhando essa live lá, o microfone lá. Eu vou seguir aqui e eu já volto aí. Vamos lá. Eu quero entrar agora num terreno um pouco complicado, que é. Então vamos lá. A gente viu agora a fala dele, a gente está tratando sobre isso desde o começo, e há um sentimento que é o avesso, é o contrário do perdão. Um sentimento chamado rancor, né? Então, o que é rancor? Um sentimento de profunda aversão provocado por experiência vivida, forte ressentimento. O que é o rancor? Ódio profundo, não expresso. Que quando você expressa, você resolve. Quando eu grito com você, a gente tem uma história maravilhosa junto, porque a gente se resolve. É. Que tem que falar, A fala. gente se resolve. Não abertamente, não publicamente, mas a gente se resolve. A gente tenta falar, cara, que foi isso aqui? Isso aqui foi por causa disso aqui. E aí, então, a gente se resolve. É um ódio profundo, expresso. Esse sara rápido. Resolve. Agora, um ódio profundo não expresso é rancor. Sabemos nós, então, sabendo isso, sabemos que quem não perdoa carrega qual sentimento? Rancor. É um sentimento que essa pessoa guarda. Então, quando a pessoa não perdoa, ela guarda o rancor. Isso vai trazer o que para a vida dessa pessoa? Porque nós estamos falando aqui, e a internet é uma terra que, quando eu posto vídeos sobre perdão, as pessoas vão dizer, eu não falo com meu pai há 10 anos. Eu não falo com a minha mãe. Eu não falo com meu filho. A gente está falando de pai com filho que não fala. Então, essa pessoa que está carregando isso dentro dela há tanto tempo, o que essa pessoa pode trazer para a vida dela? Doença, tanto física Doenças. quanto espiritual. Doenças. Principalmente a espiritual, né? Mas a física também. O rancor, a amargura da alma por conta de ofensas, trazem muitas doenças patológicas, doenças físicas, que gerada Inclusive por de estômago, úlceras. gerada por que os psicólogos e psiquiatras chamam de doenças psicossomáticas, que são as doenças que vêm do cunho emocional, né? Mas não são doenças assim, é teu psicológico. Não, são doenças físicas. Doenças, problemas na coluna, pessoas que estão tortas, toda travada, são de origens emocionais, de muita amargura, muito rancor. Problemas estomacais, de origem também disso. E as pessoas, não saram, não tem o que cura esse problema estomacal, já tomei remédio, já fui nos melhores gastros, não tem o que fazer. A origem está aí. E Nível entre de estresse muito elevado, né? Exatamente. Por que esse nível de estresse muito elevado? Porque tem alguma coisa que está ferindo aqui dentro e a pessoa não consegue se libertar. É alguém que escreveu que o rancor é como uma pedra amarrada à perna de alguém. É um Pode peso. arrastá-la para o fundo do mar. E vai arrastando, vai levando para o fundo. E vamos falar a verdade, né? É um peso desnecessário que a gente carrega, né? Que a gente carrega. É como você já conversou com... Isso é interessante falar sobre isso. Observa isso. Às vezes você está conversando com alguém e tudo para aquela pessoa é difícil. Tudo para ela é um peso. Tudo ela vê só a dificuldade. Ela é tão pessimista ao ponto de, se você começar a conversar e começar a perguntar sobre a vida dela, você vai começar a perceber que pessoas
que passaram pela vida dela e ou a ofenderam, ou de repente nem exatamente com ela, mas diante de uma situação, porque ela se acha tão justa e tão correta, que ela não admite injustiça. Pessoas que falam isso, eu já percebi, já vi isso acontecer. Elas sofrem pelas outras pessoas. Elas sofrem porque eu não admito isso, eu não consigo ver isso acontecer com alguém que isso me dói. A pessoa carrega um peso desnecessário na sua vida por longos e longos anos. O que a Bíblia vai tratar isso como a raiz Raiz de amargura. amargura. E um texto que vai falar muito sobre essa questão, que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, porque não é sobre nós, é sobre o favor imerecido. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, respondendo a tua pergunta, o que acontece quando eu não resolvo essa questão? O que acontece quando eu não perdoo ou não libero o perdão? É alguém que vai viver perturbado e vai perturbar a vida dos outros. É isso que é o pior, porque além dele estar contaminado com essa amargura, ele vai contaminar o ambiente. Porque a pessoa que está assim, Anderson e Rumininho, não sei se você e os irmãos que estão aqui, não sei se você já prestou atenção, mas eu já vi pessoas assim, que ele está tão amargurado por conta da falta de perdão, de liberar o perdão, ele está tão ofendido, aquela amargura, aquele rancor é tão terrível, é um câncer mesmo, que vai proliferando, as células cancerígenas vão tomando conta do corpo todo. Ele não se contenta de só ele estar sentindo aquilo. Ele começa a proliferar aquilo, ele começa a denegrir. Usa a palavra inflamar. Porque ele quer denegrir a imagem daquela pessoa que ele está ofendido. Então, ele vai passando, ele vai falando para você, ele vai falando para o Anderson, ele vai falando para o Medina, ele vai falando para os demais, até que os demais começam a enxergar aquilo. Mas não é que é mesmo? E já vai surgindo também a amargura no coração daquelas pessoas, aquele rancor vai começando também a tomar conta daquelas outras pessoas, sem a pessoa procurar você e falar assim, eu soube disso, isso você. É verdade isso? Até que ponto isso é verdade? Me conta aqui. Essa questão que você levantou, aplicando para nós aqui hoje, quando alguém chegar lá em você, quando alguém chegar próximo a você e começar a pintar a imagem de alguém para você, ore por essa pessoa. E não apenas ore, mas fale para essa pessoa, replique o que nós estamos falando aqui. Replique para essa pessoa a resolução do problema dela. Nós não fomos chamados para ser apontadores de problema. Nós fomos chamados para ser resolução de problema. Por que tem o problema? E eu estou enxergando o problema. Sabe por que o problema está ali? Porque eu não me coloquei à disposição de Deus ainda para ser a resolução daquele problema. E aí eu me torno o quê? Apenas mais um falante. Apenas mais um linguarudo. Apenas mais um que vai ficar falando e não vai resolver nada. A Bíblia vai dizer isso. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos disse que nós, o bem-aventurado, os pacificadores. Os pacificadores. E aí, pacificador é onde eu chego, eu tenho que transmitir ali, quando o ambiente está terrível, quando há essa influência, essa má influência, eu tenho que chegar ali, eu tenho que chegar naquele ambiente e desfazer aquele mal. Desfazer aquele mal. Olha a responsabilidade de quem não faz isso, ou quem sabe nunca experimentou a raiz de amargura. Olha para você ver, de repente você é alguém que não tem problema com perdão, você já perdoou, você tem essa capacidade de perdoar as pessoas e também de pedir perdão, mas de repente a gente está sendo corrompido por ficar dando ouvido a conversas assim. Então,
A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes nós, como cristão, nós não temos problema com o perdão, mas por ficar dando ouvido a pessoas que têm raiz de amargura. Pelo outro. Olha só que forte isso aqui. Porque eu fico dando ouvido para más conversações de pessoas que não resolveram seus problemas com perdão e têm no seu coração uma raiz de amargura. Eu estou sendo corrompido por tabela, por ficar dando ouvido a isso. Muito bom. Vamos continuar aqui, senão eu quero ouvir o irmão ali, que ele já está com o microfone há algum tempo esperando. Irmão seu? Em seguida, nós já vamos ouvir você, e aí eu quero que vocês preparem o seguinte. Primeiro, aqui, cadê? Me perdi. Aqui, achei de novo. Exemplos práticos, que a gente tem que ir para a prática. Quem está assistindo a gente, quem está aqui, que é praticidade. Tá, vocês estão falando aí tudo isso, e daí? Então, vamos lá, primeiro. Teoria é muito fácil, né? Isso, primeiro. Quais motivos eu tenho, e se vocês quiserem anotar para não esquecer, quais motivos eu tenho para não perdoar alguém? Qual motivo eu tenho para não perdoar? E se vocês quiserem dar exemplos, por isso você não deve perdoar. E, se não houver motivos, quais passos eu tenho que dar para o perdão? Quais passos eu dou para um perdão nascer? Após essa, aí nós vamos para o convívio. Tá bom? Pastor, para os irmãos, Amém. eu tenho um punhado para falar, mas vou resumir, falar só de um. O outro deixa para outro dia. Então, eu trabalhei com uma pessoa, ele não é crente, não é da igreja. Daí eu trabalhei com uma pessoa 35 dias, 38 dias, parece. Eu sei que eu ganhei dele uns 3 contos e pouco, ele me pagou a metade, vamos suponhar. Comei devendo o resto, mas ele já faz uns... Foi lá para 2018, final de 2018, começo de 2019. E daí cobrei ele bastante. Eu queria perguntar isso aqui. Eu devo perdoar? E eu devo perdoar a conta perdoar ele? Porque um dia ele passou na frente da minha casa, eu mandei ele parar, a caminhoneta dele, tem uma caminhoneta velha lá, de trabalho dele lá. E eu falei para ele, rapaz, se fosse antigamente, você já tinha me pagado. Eu já falei bravo, eu já contei umas histórias para ele. Digo, hoje pode não me pagar, mas se fosse antigamente, já tinha me pagado. Daí, ele ficou meio, depois eu falei para ele. Daí ele começou a conversar e tal, eu falei para ele, daí digo, rapaz, nunca Deus vai te ajudar, porque você não paga o que você deve, você usou trabalho para você não paga. E daí enrola todo mundo, e daí... Será que eu falei certo? Isso aí, abri os olhos dele? Não. E será que eu devo perdoar e perder? Então, eu vou falar de mim, eu preciso que vocês falem também. Então, eu tenho 2 situações. Eu já fui o devedor e já fui o que devia também. Vou falar de uma situação minha. Um ex-funcionário meu me roubou dinheiro uma vez. E depois de uns meses, ele me mandou uma mensagem pedindo perdão. Eu falei, eu te perdoo, mas os 10 mil, como é que fica? Não, você está perdoado. É porque assim, ainda mais nesse caso, quando você libera o perdão, você quer restituir. Perdão é restituição. Vou dar um exemplo de, gente, fugiu o nome, Zaqueu. Se eu defraudei alguém, eu devolvo. Porque o perdão entrou nele de um jeito, ele liberou de um jeito que ele não queria ficar com aquilo. Então, foi o que eu quis explicar para a pessoa quando ela me mandou o perdão, eu falei assim, será mesmo que você está arrependido mesmo? Porque você falou um perdão aí meio magro, mas não falou como é que você vai fazer para devolver os meus 10 mil. E eu quero saber se nós vamos parcelar, como é que nós vamos fazer aqui. Depois de um tempo, minha experiência, e como uma de experiência pessoal de cada um, Deus me abençoou tanto, que eu não esqueci não, quando eu tenho amnésia, Deus me abençoou tanto, que eu abracei o amado irmão aqui um dia, abracei ele e falei assim, dá um abraço aqui, você não me deve mais nada, está tudo bem. Graças a Deus. Mas Deus me abençoou tanto, está tudo bem, mas irmão, se Deus tivesse me abençoado tanto, eu tinha tentando negociar com ele, para ele me pagar 100, para ele me pagar 50, para ele me pagar 20 por mês, né? Porque eu preciso receber, porque aquele dinheiro era meu. O irmão trabalhou pelo dinheiro. Eu acho que assim, dá para se tentar fazer uma composição, tentar fazer aquele parcelar, tentar fazer, porque daí eu já fui devedor também. Que quando eu falei aqui há 8 anos atrás, eu fiquei devendo mais de 500 mil.
Então eu sei o que é alguém me parar na rua, você não vai me pagar não? E eu olhar para o cara e falar, pai, eu não tenho, só tenho minha vida, eu não tenho mais nada. Mas eu vou te dar R$30 por mês. Tinha gente que ficava brava. Pai, você me deve 10 mil, eu vou te dar 30. Eu falei, mas é alguma coisa. Todo mês eu vou te mandar 30. Aí, depois Deus abençoava, eu mandava 50. E em 5, 6 anos eu paguei todo mundo. Então, quando a pessoa quer restituir, dá para se fazer composições, falando em negócios, claro, né? Depois tem toda a parte espiritual. Falando em composições para resolver. E aí, gente, a gente entra no exemplo do irmão ali. Porque pensa bem, você tem um irmão dentro da igreja, que tem um problema com ele, você fica cobrando ele todo culto, daqui a pouco o irmão não vem mais na igreja. Então tem situações. Na sua situação, acho que dá para tentar uma composição ainda. E se em tudo esse homem não der, você não vai perder a sua salvação por isso, e Deus vai te abençoar muito mais, em nome de Jesus. Exatamente. Olha lá, então já tentou. Já tentou. Já houve uma negociação. Já tentou. Então, eu recomendaria que o senhor realmente o liberasse. Um dia que você parasse, rapaz, vem cá, Deus me abençoou tanto, que aquele dinheiro não me fez falta. Não me fez falta. Eu pensei que não me fez falta, e o meu Deus me abençoou tanto. E você precisa conhecer o meu Deus, você é meio malandro. Olha aí, glória a Deus. Olha aí, ó. Vocês querem comentar ainda ou posso passar para a próxima? Pode passar para a próxima. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Então, eu quero contar algo que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos, e quando foi uns 3 anos depois, a mesma pessoa me ofendeu muito, em certas situações. E acabou que eu fui pedir perdão para ela. Ela me ofendeu, e eu aprendi que eu tinha que pedir perdão para ela e liberar o perdão. Você aprendeu. Sim. Você aprendeu. Sim. É sobre isso. Esse texto é em Marcos, deixa eu pegar aqui. Então, eu fui conversar com essa pessoa, pedir perdão, e eu liberei, de coração, eu liberei. E a pessoa, pelo visto, não. Aí, quando entrou a pandemia, em 2020, eu já estava morando aqui, que eu sou mineira, né? Para quem não sabe, eu sou de Minas, e eu vim para cá, né? Tem 4 anos que eu estou aqui no Paraná. Então, essa pessoa conseguiu meu número de telefone e me ligou. Eu até assustei, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu? Alguma coisa lá com meus filhos, com alguém que eu deixei, né? Meus filhos da família lá. Eu fiquei assustada, que eu falei, essa pessoa me ligando, o que está acontecendo, né? Aí a pessoa me ligou, falou que queria falar comigo e tal, mas aí mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí o que eu fiz? Vou orar primeiro. Pus o joelho no chão, a cara no pó, vamos conversar com o pai aqui. Senhor, está nas tuas mãos essa conversa, pai, tu sabe todas as coisas, né? E orei. E liguei. Senhor, agora eu vou ligar. Depois que eu conversei com Deus, eu vou ligar. Direciona essa conversa, pai. Para que não haja confusão, que eu não queria isso, né? Que isso se passou, irmãos, 22 anos. 22 anos. Essa pessoa me ligou. Aí eu atendi. Essa pessoa ligou para me pedir perdão. Olha pelo só. aquilo que aconteceu há 22 anos atrás. Eu, assim, escorreu até uma lágrima no meu olho, que eu fiquei tão feliz. Eu falei, Glória a Jesus, Deus. obrigado, Senhor. Graças a porque Deus. essa pessoa entendeu. Ela né? entendeu. Ela entendeu. É sobre isso. Que coisa linda, né? Então, eu fiquei muito feliz por ela ter entendido, por ela ter me ligado, e a gente conversou. Irmãos, eu fiquei ali mais de 2 horas com ela no telefone. Parecia que ela era minha amiga de décadas. Então, eu acho que eu não teria problema de conviver com a pessoa, não. Eu já passei inúmeras situações. Se eu fosse contar situações que eu já passei assim de ofensas, e eu ser ofendida e eu procurar a pessoa para poder pedir o perdão, porque para poder ter uma convivência legal, para poder ter uma harmonia, e porque eu acho que isso é necessário, né? Necessário, muito necessário. Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é se você tem, é se alguém tem. E aí, se ele tem, você tem que ir lá. Exatamente. E você tem que pedir o perdão. O que a irmã acabou de dizer, eu vou colocar o joelho no chão e a cara no pó, e vou lá na irmã, no irmão, Resolver.
resolver a situação. isso. Amém. Vou lá tomar um café com meu pão. Exatamente. Um pão gostoso, um café gostoso, hein? Vai ser bom. Depois você testemunha isso, que vai ser É bom. isso, muito bom. Ó, e só completando essa questão da minha prática, de uma das questões que veio à minha mente agora, né? De uma situação que nós estávamos num pleito eleitoral. E uma pessoa, ela saiu candidata e tal, e aí eu fui incumbida de falar para essa pessoa que ela não poderia estar envolvida nas atividades da igreja, que você sabe que não pode, que daí ela fazia parte da diretoria do departamento, e eu tive que fazer isso enquanto líder, né? Fui fazer, incumbida pelos meus líderes. E falei com ela, assim e tal, e essa pessoa se ofendeu. Muito, muito. Se ofendeu demais. Eu tentei explicar, ela ficou nervosa, ficou muito ofendida e saiu da igreja, foi embora, não pisava mais. E eu fiquei com aquilo doendo em mim. Doía demais em mim aquilo. Sabe o que é doer? Eu falei assim, meu Deus, eu não posso ser a culpada disso. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, eu não posso ser culpada disso. E doía em mim aquilo, doía. Eu falei, não posso, está doendo demais. Eu entrei em contato com essa pessoa e falei, eu preciso conversar com você. Se você não quiser que eu vá na sua casa, vamos nos encontrar em algum lugar, mas eu preciso. Então, nós marcamos, e eu fui conversar com ela e falei, olha, eu quero que você me perdoe. Não justifiquei nada, não entrei querendo justificar porque que eu tinha feito, não. Me perdoe, eu quero morar no céu com você. Você é uma pessoa que é necessário para o meu convívio, sabe? Eu penso que eu fiz assim algo que o Senhor estava me propondo a fazer naquele momento. E foi tão lindo, sabe? Foi tão lindo que aquela pessoa falou, Beth, eu jamais imaginaria que aconteceria, que você seria capaz de fazer isso, que isso iria acontecer. E ela me perdoou, ela falou, eu entendo o que você fez. Eu entendo que você... E eu não me justifiquei. Eu entendo que você teve que fazer aquilo. Mas eu que fiquei muito ofendida, eu que fiquei muito magoada. E resolveu tudo. E hoje a nossa convivência é ótima, é maravilhosa, sabe? E somos amigas mesmo. Então, isso é um dos episódios, né? Que houveram... Perdoei. Sou obrigada a conviver? Eu vou deixar a prática para a consideração final, senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Perdoei. Sou obrigada a conviver? Perdoei. Devo conviver? E aqui, para essa resposta, eu acredito que quem está nos ouvindo tenha que ter um exemplo prático. Porque situações. Exatamente. Então, vamos trazer agora tudo isso que vocês estão aí com essa bagagem. Então, já vou começar ouvindo Mãe Elizabeth. Então, eu perdoei, Mãe Elizabeth. Eu devo conviver? Não. Não necessariamente, depende do episódio. Vai lá. Depende do episódio também. Eu perdoei você. Humanos. Eu perdoei o Ruminingue agora, o Ruminingue, você para lá e eu para cá. Daí também não, porque nós vamos morar no céu e daí como é que vai ser, né? Essa aplicação é fantástica. E no céu vai ser como? Você vai ficar no cantinho e o outro no outro cantinho? Senhor, você faz um quartinho para o Ruminingue, porque eu não convivo com ele, eu não quero ele por perto de mim, aí não tem como, né? Mas dependendo da situação, Ruminingue, é isso, por isso que eu falei que o assunto é polêmico. Existem situações que eu perdoo, e é o caso do exemplo do carro, que você deu ali, das batidas do carro, né? Existem situações que eu perdoo, sim, eu libero o perdão, eu perdoo. Eu posso ter uma boa convivência com a pessoa, mas não junto com ela. Você está entendendo? Sim, eu preciso de um exemplo prático, em qual eu devo conviver e qual eu não conviveria de jeito nenhum. Já que você disse tá. Você precisa de um exemplo prático com relação a isso. No caso de um problema conjugal, onde há traição de... Isso é um terreno perigoso. E eu digo de traição assim, de repetidas, onde há abuso
abuso por parte de um dos cônjuges, onde Nós há estamos falando agressão, de convivência, não de perdão. O perdão tem que ser Isso. liberado. convivência, onde há agressão, tanto física quanto emocional, psicológica. Eu acredito que aí a pessoa que está sendo ofendida, ela tem essa liberdade para afastar. Tem situações nessas que você citou que até civilmente vai haver ali algo tratado em juízo que a pessoa realmente não vai poder se aproximar. Né? E até mesmo fora da questão conjugal. Existem pessoas que, às vezes, não é para a gente ficar junto com elas. Não é. Não é. Eu posso ter uma boa comunicação com o Anderson, eu posso ter uma boa, assim, uma amizade. Ele é meu colega de trabalho, mas não necessariamente que eu tenha que conviver com ele. Não necessariamente que eu tenha que convidá-lo a estar na minha casa jantando e almoçando comigo todos os domingos. Não necessariamente. Vamos deixar isso um pouco mais pesado. Vamos pensar na convivência da irmandade. Da irmandade? Então, é do ciclo de oração. Você é do ciclo de oração? Sim. É da Assembleia de Deus Templo Sede. Eu sou da Assembleia de Deus Templo Sede. Você fala assim, se eu perdoo e tenho que continuar convivendo com essa pessoa. Devo conviver? Devo conviver? Não necessariamente. Novamente. Quando você deixa o não necessariamente, então eu vou mudar de igreja. Porque eu não gosto daquela pessoa, eu vou para a presbiteriana. Não, daí não, né? Porque, olha só, aqui eu vou citar um exemplo também, eu tive um problema muito sério aqui, no departamento, com uma pessoa também que fazia parte da diretoria. Essa pessoa ainda congrega aqui? Não. Você vê como é que Deus trabalha, gente. Deus trabalha em favor da gente. Deus trabalha em tudo. Deus é fiel. E não precisa você pedir para Deus amaldiçoar, nem fazer nada contra, não. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para o corpo. Ele sabe o que é melhor para o corpo, né? E esse corpo que eu falo é a igreja, é o organismo vivo. E essa pessoa estava, assim, de uma certa forma, prejudicando o corpo. Estava prejudicando o corpo. E aí era necessário esse afastamento. Nós tivemos o perdão, tivemos tudo, o acerto, mas foi necessário eu me afastar um pouco, para que houvesse uma harmonia no corpo, porque senão o corpo seria prejudicado. É engraçado, quando você falando assim, eu lembrei, acho que Paulo fala lá em Timóteo, se vocês são mais espertos em Bíblia aí, Anderson, daqueles dois obreiros, Alexandre e... Qual que é o nome do outro? Grande, fez não. Alexandre Latoeiro causou muitos males. Latoeiro, exatamente. Deus lhe pague segundo a Deus lhe pague segundo. E em outro momento ele fala que ele vai deixar ele para Satanás. Eu vou deixar você com Satanás, deixa. Você não tem mais jeito, não. Ó, eu perdoo, mas deixa Satanás fazer o que quiser com você. Então, por aí. É complicado, né? Mas eu lembrei agora, Paulo falando para Timóteo, eles estão causando muito problema. Inclusive, Paulo falou que eles estavam sendo como câncer no meio da igreja. Estavam causando gangrena. Não é isso que Paulo fala lá? Estava causando um câncer no meio ali. Então, eles precisavam ser tirados dali urgentemente, daquele meio. Talvez não tenha nada a ver com o que nós estamos falando, né? Mas eu falo assim de afastamento, para que não prejudique mais ainda. Você está falando do departamento, enquanto grupo, né? Então, para que não prejudique mais ainda o departamento, não prejudique mais as pessoas que estão envolvidas, às vezes é melhor nos afastarmos. Quando eu escuto você dizendo, então, o que eu entendi é que se eu fiquei muito ofendido, mesmo que eu tenha perdoado, eu saio do departamento? Não. E como acontece esse afastamento se eu tenho que cantar com a pessoa todo dia? De forma alguma. Mas eu falo assim, amizade, não no departamento. Eu falo questão pessoal. Porque da ideia do convívio... Questão pessoal. É aqui.
Então eu tive Não, problema, eu tenho que manter eu da mesma forma. perdoei. Não, eu tenho que manter, eu tenho que... É o corpo, eu tenho que manter ali como uma pessoa que necessita tanto quanto eu. Bom, muito bom. Pastor Anderson. Essa senão questão de precisar conviver, a pergunta foi: perdoei, preciso continuar convivendo ou sou obrigado a conviver? Entenda uma coisa, uma vida com Cristo nunca fala de obrigatoriedade. Vida com Cristo nunca vai falar sobre obrigatoriedade. Ele não obriga ninguém a nada. Ele não obriga ninguém a nada. Isso precisa deixar bem claro. Ele nos responsabiliza. Cada um dará conta de si, pelo que entende, pelo que foi ensinado. Por isso que eu amo essa igreja, porque essa igreja ensina a verdade. Responsabiliza cada um de nós. A questão que eu preciso entender: se eu sou maduro o suficiente para perdoar e entendo o porquê de perdoar, a necessidade, eu preciso agora perceber, e aí eu volto no que eu comecei a falar lá no início. Perdoei, vou reformular, perdoei, eu preciso conviver? Qual é a necessidade de convivência? E caso haja necessidade. E caso haja uma necessidade, a Bíblia vai falar sobre suportar. A Bíblia vai falar sobre suportar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros em amor. Em amor. Por que isso? Porque eu posso estar com a minha régua muito alta e achar que, e aí respondendo a tua pergunta, quando eu tenho motivos para não perdoar? Quando eu acho que eu estou com a bendita da razão. Nossa, a razão é triste, hein? Quando eu acho que eu estou com a bendita da razão, eu vou ficar imune e vou dizer o quê? Não, eu não preciso dessa irmã, eu não preciso do Vinícius, não preciso do Rumining, eu não preciso disso. Depois que eu entendi, biblicamente falando, que na posição onde eu estou, eu vou dar conta de almas, de pessoas que eu preciso ensinar a verdade, aí entra a necessidade. Me dói, como um cristão, não conseguir conviver, às vezes. E eu estou falando, e eu vou repetir isso aqui para ficar bem claro, me dói, para mim, estou falando do Anderson, me dói, com o entendimento que eu tenho bíblico, me dói, não conseguir. Minha esposa fala, você é muito bobo, você tem que mudar, você tem que ser diferente. O meu pastor um dia falou, você é muito inocente, você tem que mudar, você tem que ser um pouco diferente. O meu pastor falou isso para mim. Porque me dói não conseguir. E quando eu falo sobre conseguir, é porque eu tento. Me fez alguma coisa, ou tivemos alguma indiferença, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Porque Jesus não desistiu de mim. Por que eu vou desistir dos outros? O que eu tenho melhor? Eu não tenho nada de melhor. Você entende isso? É sobre entender o que Cristo fez por mim. Eu não merecia. Ele não precisava, mas Ele fez. E se eu sou testemunha, eu vou testemunhar aquilo que eu vi. Eu vou testemunhar aquilo que eu vivi. Eu vou testemunhar aquilo que eu vivi. E aí eu disse sobre maturidade. Estou correndo aqui pelo nosso tempo. Se eu sou maduro para perdoar, se eu fui maduro o suficiente para perdoar, eu preciso ser maduro para entender o processo. A Bíblia vai falar para nós em Eclesiastes, capítulo 3, e o verso 5. Há um tempo para espalhar pedras, há um tempo para juntar pedras. Há um tempo para abraçar e há um tempo para evitar de abraçar. Aqui eu preciso ser maduro o suficiente para entender que eu não sou melhor do que alguém. Eu não estou falando que no meu ponto de vista, tá? Biblicamente falando aqui. No meu ponto de vista, eu posso não estar abraçando todo dia, beijando todo dia, fazendo churrasco todo dia, convivendo todo santo dia. Porque entenda uma coisa, quando há uma quebra de princípio, quando há um pecado, quando há uma falha, entenda, uma amizade, por exemplo, não vamos nem entrar na questão conjugal ou de relacionamento de homem e mulher, vamos falar de amizade. Quando há uma quebra disso, para ter quebrado, precisou ser construído. Isso precisou nascer, isso precisou ser construído.
e de repente quebrou. O que tem agora? Tem entulho, tem cacos, tem um processo que machuca se mexer. O que eu preciso entender? O que eu preciso ser maduro? Não está a mesma coisa mais. Não está como era antes. Porque senão a pessoa vai dizer assim, não, mas fulano disse que me perdoou, mas não perdoou, porque nunca mais veio aqui em casa. Não, mas você queria o quê? eu preciso entender o processo. Ou Exatamente. Você queria? tem um processo, só que esse processo... Por isso que eu falei que Deus é expert nisso, Deus... Mas aí que está, irmã Elizabeth. Nesse processo, Deus vai olhar e falar assim, deixa eu ver como é que você vai lidar com isso aí. Porque eu te responsabilizo, a minha palavra diz como que você pode lidar. Orar, nossa, está ligando, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou orar. Vou orar, não sei o que vai vir pela frente. Então eu preciso entender que nesse processo, por mais que teve um rompimento, uma quebra, tem caco, tem entulho, mas agora o que está dentro de mim? E aí a tua pergunta. Quando eu tenho motivos para não perdoar? Quando aquilo ali não é conveniente. Quando não é mais útil. Quando não é mais útil para mim, se ficar mais longe para mim é melhor. Mas isso é o meu eu falando. Isso é o meu ego falando. Isso é o meu orgulho falando. E a Bíblia diz que quando eu deixo o meu ego, o meu orgulho falar, logo ali na frente eu vou passar vergonha. Para mim aprender que eu não sou melhor que aquele. Quando você fala de responsabilidade, é tão pesado que literalmente o Cristo pegou essa responsabilidade do perdão, colocou aqui sobre os nossos ombros e disse o seguinte, se você não perdoar, eu não te perdoo, fim. Tão sério isso. Que é isso, né? E aí ele está falando para nós assim, ó, pegando esse exemplo que eu dei da quebra do relacionamento, Jesus está falando para nós assim, você quebra o nosso relacionamento todo santo dia, e eu não desisto de você. Você quebra a nossa convivência todo santo dia, você pisa na bola todo santo dia, você diz que vai mudar e você não muda. E aí, se eu não dou conta de perdoar aqui e tentar reconstruir algo bíblico, onde me diz, olha, não é a mesma coisa mais, não vou estar todo dia abraçando. E a Bíblia diz que tem um tempo mesmo que é bom afastar de abraçar. Porque quando você impõe limites, você conhece se você está sendo útil, se você era apenas uma utilidade para aquela pessoa, ou de fato alguém importante. Mas quando você cita Jesus, com Jesus também é assim. Eu não sei quem tem o fluir, ou quem tem vida com Deus, ou quem tem vida de oração. Mas quando você peca, quando você erra, quando você transgride, automaticamente seu nível de intimidade diminui. Exatamente. Você não ouve mais, você sentia, não sente mais. Então por quê? É necessário, até com Jesus, uma reconstrução de relacionamento. Com certeza. Então assim, nosso tempo está estourando ali já. A pergunta, perdoei, preciso conviver? Eu preciso ser maduro para entender algumas coisas. Eu fiz uma caixinha de pergunta lá no Instagram e alguém mandou assim, depende. Se a situação for de risco, não mais. Ou, você está correndo risco. Você vai continuar abraçando? Exatamente. Afasta de abraçar. Me ajuda a te ajudar. Agora, entenda uma coisa, e é isso que eu falo, é um comportamento, é um posicionamento nosso. Isso implica não o que a gente sente, mas o que a gente entende na palavra. Ao meu ver, biblicamente falando, a convivência é necessária. Igreja? Em realidade de igreja, é óbvio que é necessário. É óbvio. Como que vai ser no céu? Então aí é fácil. Por exemplo, tive um problema com a irmã Elizabeth. E a gente é do mesmo departamento. E agora está difícil de resolver. O que eu tenho que fazer? Vou sair da igreja, porque eu não suporto olhar para a cara da Elizabeth. Não, eu vou resolver o meu problema com ela. Por quê? Porque eu vou chegar na outra igreja, vai ter um problema muito semelhante com outra pessoa. E aí o que vai acontecer? Eu vou sair dali de novo e vou para outra igreja. Vou chegar lá, o que vai ter me esperando? A mesma situação, o mesmo problema, a recorrência. Por quê? Porque isso aí Deus não vai resolver. Isso aí é nossa responsabilidade de resolver. Que alegria estar aqui com vocês hoje. É muito bom participar desses cultos de imersão. Realmente, a gente vai ter que marcar outra imersão sobre esse assunto, sobre perdão, sobre experiências práticas, porque o nosso tempo já foi. Tinha tanta coisa para falar, né? Eu preciso aqui que em 20 segundos no máximo vocês dê tchau, obrigado e faça tudo, porque nós já obrigado, acabamos aqui. Então, vamos lá. Tchau, obrigado. Elizabeth, por favor. Eu quero agradecer, tá?
pelo convite, por poder estar aqui com vocês, a todos os irmãos que estão presentes. Deus abençoe a todos. Pastor Meninga, Anderson, Pastor Anderson. E dizer que foi proveitoso. Muito bom, muito proveitoso mesmo. Para mim, particularmente, foi. É claro que nós tínhamos que ter um tempo maior para poder, né? Eles são da informática ali. Meu, como é que é? Eu sou da moda antiga. 15 folhas. Olha aqui, ela só usou a primeira folha, eu não saí nem da primeira página, ela só usou a primeira. Muito bom. Muito bom. Mas é bom. Deus abençoe, tá? E quem sabe na próxima a gente consegue, né, concluir. Pastor Anderson, bom, é verdade. Gente, eu agradeço a todo mundo, agradeço muito ao Pastor Anderson por me incluir nesse projeto. Muito obrigado, minha Elizabeth, por aceitar nosso convite. Tenho certeza que terão muitos outros, né? E terça que vem nós temos imersão aqui. Você que está aí na internet, acompanha a gente pelas plataformas digitais. Pastor Anderson, por favor. Gente, encerrando aqui então a nossa participação de hoje, da nossa imersão, foi muito bom ter vocês aqui. Eu tenho certeza que ainda ficou aí o desejo, a vontade de fazer mais uma pergunta, de falar mais um pouquinho. Vem terça que vem, esteja aqui com a gente. Nós vamos estar falando aqui sobre assuntos práticos do nosso dia a dia. Hoje aqui a nossa mente fervilhou. Por quê? Porque a gente falou de coisas que a gente vive todo santo dia. É muito bom isso. O cristão precisa saber lidar com as situações adversas, não com base no seu achismo, mas com base no que a palavra nos orienta a fazer. E assim, nós erramos menos e acertamos mais com a direção da palavra de Deus. Vamos orar? Fazer uma oração rápida. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estar aqui, trazendo uma palavra, uma conversa muito válida para as nossas vidas, aos nossos irmãos que nos acompanharam, que ficaram com a gente ali na internet, que eles possam ser alvo da bênção do Senhor, desse conhecimento, que eles possam crescer na graça e também no conhecimento. Abençoe a todos os teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida e uma ótima semana, e até semana que vem, se Deus nos permitir.